A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, amigos, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Mais uma palavra de esperança para nós. Nesta oportunidade maravilhosa, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê força, que Deus lhe dê coragem nesta oportunidade, que você seja revestida de poder para continuar lutando sem desfalecer. E a palavra de esperança dessa tarde é: em breve Satanás será vencido de uma vez por toda. Louvado seja o nome de Jesus. Querido, nós vivemos num mundo onde nós enfrentamos lutas e batalha. É verdade que a Bíblia diz, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versículo de número 10 a seguir, a Bíblia nos revela que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para continuar lutando contra os principados das trevas, os principados dos demônios, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, amados, queridos irmãos, a luta da igreja, a luta do crente não é contra o ser humano, não é contra as pessoas, é contra Satanás, é contra as legiões de demônio, é contra a potestade de demônio. E como lutar, ó irmão, contra essas hostes da maldade, essas forças malignas, invisível? É através do poder do nome de Jesus Cristo, através da unção do Espírito Santo, através da armadura de Deus, nós podemos continuar vencendo a Satanás. Olha, meu amado irmão, eu quero dizer a você, jovem, olha o que diz a palavra. Meus amados, eu creio no poder da palavra. A palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus ela é fiel, e eu confio muito na palavra. Quando a palavra diz, está falado. A palavra diz assim: eu vos escrevi, jovem, porque vós sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e vós já venceste o maligno. Jovem, levante a cabeça, você é vencedor, você é vencedora, você já venceu o maligno através do poder do sangue de Jesus Cristo. E por isso, nessa oportunidade, eu trago esta palavra de esperança. Esses demônios que nos atentam, esses demônios que tentam nos impedir, esses demônios que investem contra nós, muito breve ele vai ser esmagado, muito breve ele será esmagado debaixo dos pés da igreja. Já que eu vou ler o versículo da palavra de Deus que diz isto, eu estou trazendo essa mensagem de esperança. Coragem, jovem, não pare de lutar, você é vencedor. Coragem, obreiro, não pare de lutar, você é vencedor. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Como resistir o diabo? Através do poder da palavra. Jesus deu o exemplo para nós. Jesus deu o exemplo para nós em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 10. A Bíblia diz que Jesus estava orando e jejuando ali por 40 dias e 40 noites, e Satanás o chegou para tentar. Meus amados, assim como Satanás tentou a Jesus Cristo, ele também nos tenta a nós. Mas o Senhor Jesus Cristo usou uma coisa: o Senhor Jesus Cristo, ele foi sujeito ao Pai, sujeito a Deus, e por isso ele pôde resistir o diabo. Como que Jesus resistiu o diabo? Orando? Não, usando o poder da palavra. É claro, sim,
que Jesus vivia em oração. Você tem que viver em oração. Eu tenho que viver em oração, para quando o diabo vir nos tentar, nós apenas usamos a espada do Espírito Santo. A espada do Espírito Santo é a palavra. Está escrito em Efésios capítulo 6, verso 17. Então, quando Jesus estava orando, porque Jesus sempre viveu em oração, meus amados, e por isso o diabo foi tentá-los. E quando o diabo chega para tentar, Jesus usa a palavra de Deus, escrita no livro de Deuteronômio, dizendo para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás foi derrotado. Satanás investe a segunda vez. Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito: só a Deus servirás, só a Ele adorará. Mais uma vez Satanás caiu por terra. Satanás levanta mais uma vez e diz para Jesus, levou Jesus ao pináculo do templo e mandou que Jesus pulasse dali. Então Jesus usou esta palavra: não tentará o Senhor teu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus então vence a Satanás pelo poder da palavra. E agora a Bíblia vem a dizer: sujeitai-vos a Deus. O que é sujeitar a Deus? Você é obediente à palavra, obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, meus amados, e vivemos em oração, quando o diabo aparecer com as suas ofertas, aparecer para nos atacar, simplesmente pegamos a espada do Espírito, que é a palavra, e vencemos. Eu vou dar um exemplo. Como vencer Satanás? O diabo chega para você e diz: desiste de ser crente, você não vai conseguir. Você pode vencer Satanás usando uma palavra e dizer: está escrito, Satanás, Jesus disse para mim ser fiel até a morte, que eu tenho uma coroa da vida. Você usou a espada, você venceu o diabo. O diabo chega para você, mente para ela, mente para ele. Você usa a espada e diz: está escrito, Satanás, aquele que mentia não mentirá mais. Você venceu Satanás. E assim por diante. Use a palavra de Deus. Esses demônios, enquanto, meus irmãos, a igreja estiver na terra, enfrentaremos esses demônios. Mas tem uma coisa: não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está pelejando por nós. Ele está pelejando pela minha família, pela sua família. E ainda diz mais a palavra de Deus, na primeira carta de João, capítulo de número 5, verso 18, que aquele que é nascido de Deus conserva a si mesmo puro, e o maligno não lhe toca. O diabo não pode lhe tocar, irmão. O diabo não pode lhe tocar, a menos que ele peça permissão para Deus, e Deus permite. Se Deus não permitir, jamais o diabo vai tocar em você, porque é a palavra que está garantindo, e o maligno não lhe toca. Agora eu quero ler o texto do tema desta mensagem de esperança. É Romanos capítulo 6, capítulo 16 e o versículo 20, diz assim: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Em breve Satanás será esmagado debaixo de nossos pés. Deixa eu dar um conselho para aqueles pregadores, aqueles homens e mulheres que pregam e ficam insinuando a igreja a fazer uma atitude errada. Eu já vi pregador, irmão, dizer assim: pega o diabo na mão aí, segura Satanás na sua mão aí, e eu vou contar até 3. Quando eu contar 3, você joga o diabo debaixo do seu pé e esmaga ele. Isso é heresia, irmão. Isso é fantasia religiosa. Não creio nisso, não. Quem vai colocar Satanás embaixo de nossos pés é o Senhor Jesus Cristo. E não é agora não, é muito breve. Sabe quando? O dia que a igreja for arrebatada, nós esmagaremos a Satanás embaixo de nossos pés. Mas não fique fazendo coisas da cabeça de pregadores, de mentalidade humana, esse negócio de segurar demônio, jogar debaixo dos pés.
Para com isso, meu irmão, meu amado pregador, pregue a palavra em nome de Jesus. Ensine a verdade para a igreja, mostre o caminho da vitória para a igreja. E a palavra está dizendo que é muito breve. E ainda diz mais a palavra do Senhor, meu querido, uma palavra de esperança. Anima-te, não dê lugar ao diabo não. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Pronto, fecha as portas, enfrenta o diabo com a palavra de Deus, enfrenta Satanás, mete a espada do Espírito no diabo, porque aqui a palavra viva e santa e eficaz. O diabo está te afrontando, arranca a espada em nome de Jesus Cristo e põe Satanás para correr. Agora isso nós podemos fazer, pôr Satanás para correr. Esmagar o diabo nós não pode, agora não. Mas pôr o diabo para correr a gente pode, porque está escrito: sujeitai-vos, pois a Deus, resiste o diabo que ele foge. Você pode colocar Satanás para correr. Põe o diabo para correr da tua casa, põe o diabo para correr da tua frente, põe o inimigo para correr em nome de Jesus, usando o poder da palavra. Não desanime, vá em frente. Esses demônios que hoje nos atenta, esses demônios que hoje investem contra nós, jogando as suas setas malignas para tentar confundir a nossa mente, para tentar te desanimar. Muito breve, Jesus Cristo, o nosso nome de Jesus Cristo, meu irmão, fica firme na presença de Deus. Não desanime, não desista, ainda que a sua luta é grande, ainda que a fúria de Satanás seja terrível contra a sua vida, permaneça, resiste, porque o diabo vai ter que fugir, porque ele tem que obedecer à palavra de Deus. Satanás tem que obedecer à palavra de Deus. Então fica firme em nome de Jesus. E eu quero orar pela sua vida nesta oportunidade. Querido soberano Deus, no poder do nome de Jesus e no poder da palavra do Senhor, eu peço, Deus, reveste a nossa